Estilo Rami. Oferecimento Esser, construindo com valor. Sil, a melhor pastilha de freios do Brasil. Prime Fraction Club, o jeito inteligente de ter. Rede Pit Stop, a maior rede de autopeças e serviços automotivos do Brasil. Life18vezes.com, a maneira mais fácil de armazenar seus exames sem custo. Muito boa noite, mais um Estilo Rami começando. E eu, como sempre, quero agradecer demais a companhia e a audiência de cada um de vocês aí em casa. Hoje eu vou ter a alegria de receber e entrevistar a presidente da UPS no Brasil, Nadir Moreno. Nadir, entra. Que prazer em te rever, obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite, é um prazer por favor. Como está a UPS nesse momento em que o nosso país, lamentavelmente, ainda está de ponta cabeça? A UPS não está diferente, obviamente, do cenário que a gente está vivendo. Por ser uma empresa de logística, com portfólio completo, nós seguimos muito a dinâmica do PIB de cada país. Então, o nosso PIB ele tem, obviamente, nos últimos 2 anos, infelizmente, reduzido pela situação política que afeta a economia e assim por diante. E nós temos a mesma tendência, com o único diferencial que temos a oportunidade de fazer um pouco de movimentação nas indústrias e segmentos. E dentre elas, temos uma indústria que não demonstrou nenhuma negatividade, que é de saúde. Sim, seria a vem crescendo. De cosmético, está crescendo. Diminuiu um pouquinho, mas vem crescendo. Vem crescendo, então a gente aposta nas indústrias que ainda estão em crescimento, com soluções diferenciadas e customizadas para poder passar por essa fase que a gente já sabe que está na curva para a retomada. Você falou, Nadir, do portfólio completo. Sim. Quais são eles? A UPS deixou de ser aquela transportadora de pick-up delivery, todo mundo acreditava só courier, para ser uma solução integrada de logística. Desde a sua coleta, a entrega, combinando com todos os modais que você possa pensar, sim, desde aéreo, marítimo, o ground, que seria o terrestre, cabotagem. Nós somos despacho aduaneiro para fazer toda a liberação em qualquer localidade, seja internacional ou nacional. Isso em todo o território nacional? Todo o território e todo o mundo. Sim, não estou falando do Brasil. Do Brasil. Todo o território nacional. Seguido, inclusive, da nossa companhia aérea, porque utilizamos o nosso avião próprio para fazer... Aqui, por exemplo, de São Paulo para o Rio, é avião próprio? Não. No doméstico, não. Até porque a gente, agora que estão pensando em mudar a lei, mas nem tinha autorização de poder colocar a sua aeronave dentro do Brasil. Sim. No doméstico a gente utiliza as companhias aéreas locais. Só no internacional que eu recepciono o meu avião todos os dias em Viracopos, o 767, cargueiro somente, trazendo carga e levando carga. Você sabe que eu até já te contei isso, quando eu estudei nos Estados Unidos, quando eu morei lá, uma das coisas que sempre me chamaram a atenção é que você chegava no aeroporto e via aqueles 747, aqueles jumbos de carga da UPS. A mesma coisa quando a gente descia no meu prédio e vinha o funcionário da UPS, nos Estados Unidos principalmente, ele tem orgulho de trabalhar na empresa, ele gosta daquilo. Isso não é tão simples, né? Não. Isso foi uma política desde sempre da empresa? É uma empresa que valoriza muito o seu ativo principal, que são as pessoas. Nós somos uma empresa de prestação de serviço. Então, as pessoas, de fato, é a cara, a imagem e a execução. Então, sim, tenho orgulho. Eu, todas as vezes que vou aos Estados Unidos, eu passo pela Receita Federal, por exemplo, na Polícia Federal. Lá isso? Lá. O que você está fazendo aqui? Eu vim para uma reunião ou treinamento na UPS. A UPS, Sim. E eles te tratam já de uma forma diferenciada. O que eu gostaria muito que chegasse ao ponto aqui no Brasil de ter este conhecimento, né? Esse brand, que seria o logotipo, sim, de que todos percebessem exatamente a força que tem, a credibilidade, a reputação que esta empresa
ela conquistou ao longo dos 109 anos de existência. É um orgulho. Eu adoro Quantos trabalhar. anos de Brasil tem a 25 anos de operações no Brasil. É pouco comparada Sim. às outras concorrentes, mas já foi o suficiente para poder entender a demanda, a necessidade de como se posicionar. Vocês estão entre os maiores players, né? Globalmente, nós somos o maior. No Brasil, novamente. No Brasil, entre os 3 maiores. Se você perguntar para outra, pode ser que fala diferente, né? Entendi. Depende. Mas os números não mentem, né? Não. No Brasil, nós somos a 3ª maior, até porque chegamos bem depois no Brasil. E quando você chega bem depois, se torna um pouco mais complicado, porque você já tem que ter diferencial e já tem que ter soluções que possa atrair um mercado que já está, de certa forma, tomado. Desde que você está na liderança da empresa, na presidência, qual foi o cliente, a coisa mais diferenciada que você teve que atender algum cliente? Ah, essa pergunta é maravilhosa. Nós tivemos uma experiência muito boa, inclusive eu estou agora com várias startups em negociação e eu gosto muito porque do grande diferencial da UPS e da logística é quando você fomenta o crescimento econômico através das pequenas e médias empresas. Isso é bom. E uma das soluções mais interessantes que nós vivenciamos aqui no Brasil foi uma empresa, a Iodice. E eu posso falar o nome porque na época, inclusive, foi autorizado Iodice, meu amigo como Valdemar? case, exatamente. Eles estavam exportando vestidos para desfile em Nova York, só que esses vestidos deveriam seguir passados extremamente já no cabide para quando chegar colocar Esse tema vocês mulheres têm know-how, hein? na modelo para poder desfilar e já seguir o seu caminho. Por quê? Porque, na verdade, não só o tecido, mas as dobras e a pessoa que vai passar, era muitas nuances, muitos aspectos que pudesse tirar o brilho ou o real, a peça, né? Naquela peça que eles estavam exportando. E a UPS, ela foi participante, inclusive, da solução de embalagens e de como deveria seguir isso de forma tal que chegasse para Nova York. Foi muito interessante essa história que nós fizemos em parceria e hoje várias startups, inclusive, estão no mundo fashion e da moda e eu sempre utilizo esse exemplo porque é uma empresa brasileira, o que eu gosto muito. A UPS é uma empresa americana, mas eu sou brasileira e eu quero, e a minha missão, na verdade, é que além de trazer um nome americano, mas para um mercado totalmente brasileiro, para poder expor as nossas marcas, a indústria e o nosso negócio no mundo inteiro. De uma forma muito positiva, eu diria que você abrasileirou a UPS, de uma forma positiva. Sem dúvida. Porque o brasileiro, aliás, no Brasil não, o mundo todo, cada país é peculiar, né? Tem sua cultura, seu modus operandi, e o Brasil não é diferente disso. E eu acho que você fez muito pela empresa nesse quesito. Quer dizer. Fiz. O meu sangue é brown, porque a UPS é brown. É marrom e dourado. Mas o meu coração é totalmente verde e amarelo e a UPS ela tem aprendido a lidar com as diferenças depois da globalização e internacionalização e na América Latina, não só Brasil, porque antes dessa responsabilidade eu tinha a responsabilidade de implementar procedimentos e programas na América Latina e ela respeitou muito as culturas, a diversidade de cada país, porque nós somos parecidos, mas não somos iguais. E esta é a parte mais interessante do universo e do planeta, né? Essa diferença que traz a riqueza, né? E eles respeitam muito. E eu tenho colaborado bastante ao longo dos anos na empresa. No próximo bloco eu quero falar com você sobre mulheres bem-sucedidas. Para você em casa, não saia daí, não mude de canal, que nós voltamos rapidinho. Pensou em pastilhas de freio? Pensou o Sil, a melhor pastilhas de freio do Brasil. Para mais informações, acesse agora mesmo sil.com.br. Rami, tudo bem? Oi, Rami, mais uma vez aqui. Boa noite, Rami. Oi, Rami, grande abraço para você. Oi, Gabi, tudo bem?
A Pedra Forte, há mais de 30 anos, faz incorporações e construções. Para mais informações, acesse agora mesmo pedraforte.com. Oi, Rami, há quanto tempo? Alô, meu grande amigo Rami. Oi, Rami. Oi, Rami. Oi, Rami, tudo bom? Se você precisa de peças e serviços automotivos para veículos leves e pesados, vá a uma loja Pit Stop. São mais de 1000 lojas pelo Brasil. Para mais informações, acesse agora mesmo pitstop.com.br. De volta com o Estilo Rami, eu continuo tendo o prazer e a alegria de entrevistar a presidente da UPS no Brasil, Nadir Moreno. Bom, Nadir, eu estava falando para você sobre mulheres bem-sucedidas. Eu entrevistei recentemente aqui a Giovana Quadros, nossa amiga, que é coautora do livro Mulheres Inspiradoras. E você tem um capítulo, talvez o maior dos capítulos no livro. E faz jus a isso, pela sua história. Você é uma self-woman, né? Você se fez sozinha. E eu gostaria que você falasse, eu sempre que entrevisto uma mulher bem-sucedida, perseverante acima de tudo, porque algumas são bem-sucedidas e por algum motivo ou outro param porque vendem empresa, param porque vão cuidar da família. E você não, você chegou lá, assumiu e continua à frente da empresa com um bom trabalho. Por que disso? De onde vem essa força toda? Realmente o meu capítulo é um pouco grande, inclusive cortei várias partes, porque foi uma história vivida, foi uma luta, foi uma busca, na verdade, de algo que pudesse me sustentar. Então é muito interessante porque todos buscam, tipo, eu não sei bem o que eu deveria fazer da minha vida, eu não sabia bem daquilo, eu não sabia. Primeiramente, eu tinha certeza absoluta que eu tinha que trabalhar, porque você precisava ganhar dinheiro para sobreviver, exatamente. A carreira, ela tem sido, na minha vida, secundária e primária, dependendo da situação e do modo que você olha. Obviamente, a família é de suma importância, mas a carreira e o trabalho, ele é parte crucial em todo esse papel. E eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que quando você tem satisfação no que você faz, já colabora bem para a continuidade do que você está fazendo. E eu tenho a sorte, na verdade, de não ser a dona da UPS e ter que avaliar se vai vender, se não vai vender, se alguém quer comprar ou se alguém não quer comprar. É uma empresa gigantesca, de 435 mil funcionários, fatura 58 bilhões de dólares ano. É a 9ª companhia aérea mundial. Nós manuseamos 17 milhões de pacotes por dia. Por dia. Recepcionamos 220 aviões, inclusive próprios, em Louisville, que é o nosso hub principal do mundo. Então, quando você lida com uma empresa desse patamar, desse tamanho, as oportunidades elas são infinitas e elas não terminam. Quando você conquista a sua meta do ano X, o outro ano eles aumentam. E aumentam. E é novo serviço, é novo portfólio, é nova campanha, é nova cidade. Então, são muitos projetos que te atraem. Você gosta de desafios, é isso? Eu amo. Eu gosto de desafio, eu gosto, na verdade, de trabalhar com o diferente. Esta atividade que eu faço, como é que você planeja a sua agenda? É simples, você planeja. Mas ela nunca acontece da forma que você planeja. Isto é o legal da minha posição, eu acho que é isso que me atrai. Nevar em Buenos Aires depois de 40 anos, então uma empresa que trabalha com plano de contingência A, B, C e D é muito atrativa, é muito interessante e são situações completamente diferentes. São modais diferentes, portfólio gigantesco, uma marca extremamente respeitada. E eu costumo dizer, quando você tem esse cenário, por que você pararia? Por que você pensaria, por exemplo, estou, sei lá, hoje meu dia está chato porque está tudo igual, ou não existe isso lá. Muito pelo contrário. E o Brasil colaborou muito nos últimos anos. Com essa diversidade. Quando estava no positivo, eu vendi muito o Brasil. Eu disse para a corporação que não é fácil você vender o Brasil para uma corporação americana quando ele olha
para o mundo, e você tem uma China, você tem a Índia, você tem países emergentes que trazem resultados também. Vocês estão na Rússia, desculpe? Também, em todos, 220 países. Nem sabia que tinha tudo isso de país, mas 220. Sim. Então eu pensei, nossa, é realmente muito interessante de que o Brasil tenha tantas situações adversas, seja do lado burocrático, seja do lado até facilitador, e nas diferenças e dinâmicas que têm acontecido nos últimos 5 anos, que faz a minha carreira ficar de uma forma mais interessante ainda. Falar um pouquinho mais de você, mas vamos voltar lá atrás. Você já recentemente teve as Olimpíadas no Brasil. Sim. Você já foi atleta de vôlei, foi jogadora de vôlei. Não acredito que você lembra disso. Você foi jogadora de vôlei. Você acha que o atleta, quando ele faz, o atleta, quando ele é um bom atleta, ele é perseverante. Porque é difícil, né? O atleta tem que estar sempre se superando. Seja fisicamente, em tudo. Tudo. Você acha que isso te ajudou Mas não tenho a menor dúvida. Eu acho que alguns valores, ele vem da própria família. A minha família é extremamente disciplinada, é uma família que tem valores fortíssimos, é uma família religiosa. Porém, o esporte, ele traz para você a habilidade de trabalhar em equipe e a determinação. Determinação de realmente querer algo. A técnica do meu time de vôlei, a Dona Isilda, eu tinha 14 anos, ela dizia o seguinte: o importante não é competir, o importante é ganhar. Competir, qualquer um compete. Então, para isso, você tem que ter disciplina, determinação, para realmente conquistar algo. E eu tenho certeza absoluta que isto ajudou muito ao longo da minha carreira, porque eu venho de uma geração, né, um pouco mais antiga, obviamente. Super jovem. Não, mas era uma geração... Hoje, por exemplo, a tecnologia e a informação, a geração Z, nem sei, milênio, sim, eles pensam diferente, né? Eles pensam rápido e muda com uma rapidez muito grande de ideia, de movimentos. Nós não, nós viemos de uma geração, eu vim de uma geração que você realmente planeja, você executa para realmente conquistar algo, né? Ao longo do tempo, para poder criar um legado, uma história em base, né, em fundamento, em fato. Então, eu acho que tem tudo a ver, teve tudo a ver, para me ajudar nisso. Ajudou profundamente. Profundamente. Você ainda canta? De onde você tirou tudo isso? Porque eu te conheço há mais de 3 dias, né? Eu canto, na verdade, mas assim, é de hobby. Sim. A minha família canta, a minha irmã toca piano, eu amo música, eu acho que a música, ela traz uma tranquilidade, serenidade. Sim, maravilhoso. Quem canta, seus males espanta, então, né? E é uma arte, né? Que também vem, quando você pega várias diferentes, como o esporte, como o trabalho, como a música, como o vinho. No seu repertório, né? Como a carta, jogar carta. Que tipo de músicas que você, quando tem tempo, você para cantar? Não, eu canto, na verdade, não é todo tipo de música, mas são músicas, tipo tem a música da Rosana, a música da Roberta Miranda. Qual? A Mulher em Mim. Dá uma palhinha. Não, não vou dar, não, mas... uma palhinha. Gente... Sabe o que eu quero fazer? Porque tem um pessoal da Edelman aqui que vai falar, mas você não podia ter cantado, Nadir. Dá uma palhinha. E agora? Não, na verdade, eu não vou lembrar da letra, mas a mulher em mim precisa de um homem que é você. Nossa! Ai, eu fiquei vermelha, né? Nada, sensacional. Aliás, um beijo carinhoso a Roberta Miranda, adoro a Roberta Miranda. Né? Nós vamos chamar os comerciais e na volta tem mais Nadir Moreno. Não sai daí, não mude de canal que nós voltamos rapidinho. Você está pensando em comprar um imóvel? Quem compara, compra Esser. Acesse agora mesmo esser.com.br. Oi, Rami, boa noite. Oi, Rami. Oi, Rami. Oi, Rami. Prazer estar falando com você. Prime Fraction Club, o jeito inteligente de ter. Acesse agora mesmo primefractionclub.com.br. Lá você vai obter todas as informações do jeito mais simples de ter o seu avião, o seu helicóptero, o seu barco, enfim, o seu brinquedo predileto. Oi, Rami, tudo bem?
Oi, Rami. Rami, tudo bem? Tudo bem, Rami? Como vai? Um grande beijo, um grande abraço. Rami, como é que tá? Tudo bem, meu querido? Boa noite, Rami. Para você que gosta de cuidar da sua saúde, agora você tem o life18vezes.com, um lugar único para você armazenar todos os seus exames, de qualquer ordem, seja um cateterismo, seja um ultrassom, seja uma ressonância magnética, um raio-x, os seus exames de laboratórios, todos num único lugar. Você armazena tudo no life18vezes.com sem custo algum, com a vantagem de você ter acesso pelo seu celular, aqui mesmo, trilingue. Ou seja, você está viajando fora do Brasil, já tem inglês, já tem espanhol. Num caso de emergência, você não precisa sair correndo para saber o que você fez na sua vida. Qual foi a medicação que você tomou, qual a vacina que você tomou, tudo no life18vezes.com. Acesse agora mesmo, armazene os seus exames num único lugar. Você não precisa ter login e senha de um hospital, login e senha de um laboratório, tudo no life18vezes.com. Eu recomendo, é a melhor forma, a forma preventiva de você cuidar da sua saúde. Mais uma vez, life18vezes.com. De volta com Estilo Rami, eu continuo tendo a honra de entrevistar Nadir Moreno, presidente da UPS Brasil. Você, Nadir, já teve baixo do seu guarda-chuva algum outro país na América do Sul ou no seu Brasil? Como presidente, não. Antes dessa posição, eu era responsável pelo departamento de Legal, que é o jurídico e recursos humanos, para a América Latina. Você entrou na UPS no Recursos Humanos? Não, eu entrei no atendimento ao cliente. Chama-se CSTC, Customer Service Representative. Então, era atendimento ao cliente há 25 anos atrás, quase. Você eu não queria falar isso. Assim? Claro que não. Na verdade, eu sabia que significava courier. Eu é de comer? Não, é mensageiro. Ok. Falei, vamos começar a conversar então. Não, eu não falava espanhol, não falava nada. Falava pouco português. Você fala bem espanhol? Hoje ¿Podemos hablar en español entonces? Podemos hablar lo que quieras. Me encanta hablar español. A mim também. English better, but continuando. Não, eu realmente desenvolvi outros idiomas, inclusive trabalhando na UPS, pela necessidade e pelas oportunidades que elas foram acontecendo. Então eu tive a responsabilidade. Eu já negociei discussões com sindicatos na Argentina, com o Sindicato dos Caminhoneiros Mogianos, já ouviu falar? Não, nem imagino que deva ser. Isso você imagina. Então era numa situação em 2002, quando eles tinham acabado de entrar no Corralito, uma situação bem complicada, então brasileira, então tinha toda a competitividade. Mulher. Falando quase português, foi complicado. Portunholo. Mas finalmente deu tudo certo. Deu tudo certo. Na América do Sul, a Operação Brasil, ela lidera? Na América do Sul, sim. E quase na Latina, mas o México hoje vai bater, é né? maior. Até porque o México vive um momento melhor do que o nosso, lamentavelmente. Não está tão bom também, né? Então, na verdade, o México está do lado dos Estados Unidos. Então, ela tem uma operação muito grande de transborder entre as fronteiras, como o próprio Canadá também faz. Sim. Então, eles acabam tomando uma proporção maior. Mas eles lideram hoje na América Latina. Na América do Sul somos nós. Uma pergunta que eu nunca te fiz, como é que é a questão logística num país? O nosso país tem dimensões continentais, né? Uhum. Isso dificulta, porque os Estados Unidos também é grande, mas lá a estrutura é muito maior. Muito maior. E aqui a diferença entre o norte, o sul, o centro, são terríveis, né? São. Na verdade, a infraestrutura no Brasil ela é um grande desafio, né? O positivo é que de um tempo para cá, já há mais de 5 anos, o governo tem investido o dobro do que eles investiam na infraestrutura. Isso é muito positivo. Sim. Apesar que é muito pouco comparado a países emergentes em crescimento. De qualquer maneira, de novo, eu tenho acompanhado muito de perto as atividades do próprio governo, representando a classe, né? Porque nós somos da Associação Brasileira de Empresas Courier do Brasil. Eu também sou presidente dessa associação. Sim. E eu tenho percebido nos últimos 10 anos, primeiro, o interesse, a vontade realmente de fazer algo e tirar todas essas burocracias e melhorar esse fluxo. Mas vai tomar aí bem mais uns anos, porque realmente a gente está bem atrás, né? Quanto representa, em termos de infraestrutura? Nadir, percentualmente a UPS Brasil perante ao mundo? Perante os Estados Unidos? É muito pequeno.
Percentualmente, até em porcentagem é muito pequeno. O Brasil é pequeno, hoje nós estamos entre os 10, acho que nem entre os 10 mundial. Os Estados Unidos hoje, a Operação Estados Unidos, ela representa 60% do total global. Sim. Porque a operação tem 300 mil funcionários dentro dos Estados Unidos. É o segundo maior empregador depois do Walmart. Então é gigante. Então todo o resto do mundo, que é o internacional, ele na verdade já é pequeno comparado ao total dos Estados Unidos. E o Brasil, até porque chegou bem depois, a OPS quando decidiu globalizar, ela foi para a Austrália, Canadá, Alemanha. Aí aqui chegou muito depois, então nós somos pequenos comparado aos outros países que já estão muito mais com operações desenvolvidas, avançadas e que teve uma celeridade maior que o Brasil, até pelo sistema ser diferente, né? Eu não sei até onde você vai dentro da UPS, mas eu acho que o próximo passo seu é fora do Brasil. Na verdade, eu tenho um plano maior que este ainda. Eu quero transformar o Brasil tão importante de tamanho de negócio na representatividade da UPS global, que podendo transformar o Brasil num distrito, sim, representando a América do Sul, por exemplo, com base distrital Brasil, eu posso continuar aqui com responsabilidades maiores, mas sem ter que sair daqui. O headquarter aqui, entendeu? Seria bárbaro. Seria. Eu acho que você está indo no caminho, você está no caminho certo disso aí. Oportunidades tem, a UPS tem muita oportunidade de crescer muito dentro do Brasil ainda. E esta é a minha missão. Bom, eu faço votos. Essa última vez que eu te entrevistei tem mais de 7, 8 anos, não me lembro quanto tempo. Faz muito tempo que eu te entrevistei. Bom, eu fiquei sem gravar há 3 anos. Então faz muito tempo e eu gosto de conversar com você porque você sempre acrescenta, Nadir. Obrigada. Você é uma entrevista bárbara, volte mais vezes e quem sabe da próxima, que vai ser num intervalo menor, você já não vem com essa novidade, com esse crescimento do Brasil como um todo. Combinado. Obrigada. Bom te ver. Foi ótimo. E para você aí de casa, relembrando que nós voltamos todos os domingos às 11h30 da noite, aqui pela nossa Rede Gazeta de Televisão. Um beijo a todos e até lá. Tchau, muito obrigado. Tchau, tchau. Estilo Rami. Oferecimento Esser, construindo com valor. Sil, a melhor pastilha de freios do Brasil. Prime Fraction Club, o jeito inteligente de ter. Rede Pit Stop, a maior rede de autopeças e serviços automotivos do Brasil. Life18vezes.com, a maneira mais fácil de armazenar seus exames sem custo.